Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Lá no verso 35. Marcos 4, 35. Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, diz assim a Bíblia: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, nós sabemos que a nossa vida, nós enfrentamos dificuldades. Nós sabemos que na nossa vida, nós concordamos que ela não é indolor. Porque nós enfrentamos problemas, nós enfrentamos lutas, nós enfrentamos adversidades, nós sabemos que as tempestades, elas existem e elas são inevitáveis, sim ou não? A tempestade, ou a adversidade, os problemas da vida chegam para o pobre, mas também chegam para o rico. Nós sabemos que as adversidades, os problemas que nós passamos na nossa vida, elas chegam para o analfabeto, mas atingem o doutor. As adversidades, as tempestades, elas chegam para o incrédulo, para o ímpio, mas também a adversidade atinge o crente, não é verdade? As lutas atingem aquele que teme ao Senhor, é inevitável. Isso porque a nossa vida, ela não se desenrola em um parque de diversão. As lutas, elas existem. Elas são inevitáveis, elas são muitas vezes para nós também imprevisíveis. A tempestade da sua vida, eu sou capaz de apostar que não mandou aviso prévio, não marcou a hora, simplesmente chegou na sua vida. Era um dia comum como qualquer outro e de repente acontece um acidente grave. Um dia comum como qualquer outro e você se depara ali com uma doença grave, com luto, com a morte de um ente querido, imprevisível. Você não planejou, você somente é acometido por aquela dor, por aquele sofrimento, e você passa por essa adversidade. Nos pega de surpresa, imprevisíveis, inevitáveis, e muitas vezes para nós também inadministráveis. Irmãos, uma situação que a gente já teve o controle, uma situação que a gente tinha em nossas mãos ali o poder, uma situação que muitas vezes nós tinha todo o controle, mas com o tempo, de repente, foge do nosso controle. Você já passou por isso? Tem uma situação em suas mãos e, porventura, por circunstância, você não tem mais o controle. Às vezes é um filho que você cria ali com todo amor, com tanto zelo. E às vezes esse seu filho se perde nesse mundo. Às vezes é um casamento que começou de uma determinada forma e hoje não tem mais respeito. Você tinha o controle de uma situação e hoje você não tem mais. Isso acontece na vida de todos nós, do ímpio, mas também do crente. Inadministrável. Irmãos, perceba os discípulos no mar aqui. Esses discípulos aqui já haviam passado por essa situação outras vezes. Esses discípulos aqui já haviam passado por tempestades outras vezes. Eles moravam aqui perto do lago. Esses discípulos aqui conheciam aquela situação, mas agora, neste momento, não estava sob o controle dele. Você muitas vezes passa por isso. Uma situação que você não tem o controle e você ora. Uma situação que você não tem mais o controle e você jejua, clama ao Senhor. E quanto mais o tempo passa, ao invés de melhorar, piora, se agrava. Será que nós passamos por isso? Aqui os discípulos estavam nessa situação.
Uma situação que eles tinham controle, pescadores experientes, mas nesse momento se tornava administráveis para ele. Irmãos, as adversidades acontecem comigo. É assim na nossa vida. Inevitável, imprevisível, inadministrável. Mas também é para o crente pedagógica, meus irmãos. Irmãos, a tempestade, ela não pode nos destruir. A tempestade, ela não pode acabar com a nossa vida. Por quê? É para nós pedagógica. A tempestade, muitas vezes, é para nós aquilo que vai nos fortalecer. A tempestade, muitas vezes, é para nós aquilo que vai alimentar a nossa fé. Eu sou capaz de apostar que você passou por alguma situação, sofreu numa situação, e quando você passou por uma situação parecida, você passou de forma diferente, sim ou não? Por quê? Você ganhou experiência, você foi forjado, você foi moldado por aquela dificuldade. Isso acontece conosco, meus irmãos. As tempestades, elas fogem do nosso controle, mas continuam no controle daquele que tem o controle de todas as coisas em suas mãos, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A tempestade, ela não é administrável muitas vezes para nós, mas o Senhor continua no controle de toda a tempestade. Por isso que Tiago falou: considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Por quê? Porque a prova da sua fé, ela produz em nós o quê? Perseverança. E a perseverança, ela deve ter ação completa, a fim de que sejamos íntegros e maduros, meus irmãos. Olha a tempestade na vida do crente, para que você seja íntegro, para que você seja maduro, te fortalecer, te forjar, te moldar. Porque uma vez que a tempestade vem ao nosso encontro, ela não destrói, porque aquele que habita em nós, por meio do Santo Espírito, tem o controle de todas as situações, meus irmãos. Mas isso acontece na minha vida, isso acontece na sua vida. E olhando para o texto aqui, a gente pode aprender algumas coisas, algumas lições. Porque olha aí no verso 35. Olha o texto que ele diz: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Naquele dia, meus irmãos, o contexto aqui é que Jesus havia passado todo aquele dia ensinando as parábolas do reino. Quando o texto fala naquele dia, é porque Jesus havia passado todo aquele dia ensinando a palavra de Deus. E agora Jesus ele faz uma espécie de transição, quando ele diz: olha, vamos atravessar para o outro lado. Uma transição da aula teórica para a aula prática. Ou seja, vocês ouviram a palavra de Deus. Vocês ficaram o dia todo ouvindo as parábolas do reino. Agora vamos ver o quanto vocês aprenderam do que vocês ouviram. Agora vamos ver aquilo que vocês ouviram, se de fato entrou no coração de vocês. Irmãos, um dos motivos que Deus permite as tempestades, as adversidades ou as situações difíceis em nossas vidas é para praticarmos a lição que nós aprendemos. Irmãos, nós estamos aqui, mais uma vez, nesse domingo, ouvindo a palavra de Deus. Nós passamos semanas após semanas sendo alimentados por essa palavra que é viva, por essa palavra que é eficaz. Essa palavra ela é viva. Não é um livro comum que nós abrimos aqui e lemos, meus irmãos. Esse livro transformou a sua vida. Esse livro transformou o seu coração. Te fez nascer de novo. Nós estamos aqui dia após dia, semanas após semana, dia após dia em nossos lares, lendo a palavra de Deus. Escutamos sermões o dia todo. Escutamos louvores, que cantam a Bíblia, lemos livros, que nos direciona a palavra de Deus. Uma hora vai aparecer a oportunidade para praticarmos aquilo tudo que temos absorvido. Uma hora vai aparecer a oportunidade de praticar aquilo que nós temos lido, de praticar a palavra de Deus, de exercer fé. Afinal, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então você lê lá sobre perdão. Irmão, você vai voltar para casa, Deus vai te dar a oportunidade de praticar aquilo que você leu. Aí você vai ler sobre o amor, Deus vai te dar a oportunidade para você praticar aquilo que você leu. Aí Deus vai te falar lá sobre a mentira, Deus vai te dar a oportunidade na sua casa, no mercado de trabalho, para praticar aquilo que você leu, aquilo que você absorveu da palavra do Senhor. Afinal, meus irmãos, o que vai fazer diferença de fato na nossa vida é praticar aquilo que nós estamos lendo, sim ou não? Que adianta a gente ler aqui, eu pregar aqui e ter oportunidade lá em casa, a primeira oportunidade eu jogar tudo pro alto com minha esposa? Que adianta, lá no meu trabalho, no meu serviço lá, eu leio aqui sobre integridade,
O Senhor me chama a ser íntegro. Chega lá no meu trabalho, lá, a primeira oportunidade que eu tenho, eu jogo tudo fora. O que vai fazer diferença de fato na nossa vida é praticar aquilo que nós temos aprendido. É praticar aquilo que nós temos lido. Tiago, lá no capítulo 1, no versículo 22, ele fala: sejam praticantes da palavra de Deus e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, Tiago diz, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a palavra de Deus, a lei perfeita que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Ouve a palavra de Deus e não se esquece dessa palavra que traz a liberdade, e pratique essa palavra, esse será feliz naquilo que fizer. Esse é bem-aventurado, é mais do que feliz, praticarmos a palavra de Deus. Olha que interessante, meus irmãos, o texto que nós lemos, o texto diz que eles foram com Jesus até o outro lado do barco, e de repente levantou-se um forte vendaval, ondas se lançavam no barco, e o barco começou a se encher de água. E aí Jesus estava dormindo depois de um dia de ter exposto a palavra de Deus, estava dormindo depois de um dia de ter pregado a palavra de Deus. E aí os discípulos então acordam Jesus e perguntam: mestre, não te importa que morramos? Aí Jesus, nós lemos que ele acorda, ele repreende o vento e pergunta aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Aí o texto diz que os discípulos, apavorados, perguntaram uns aos outros: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Perceba que nesse texto ele é regido por 3 perguntas. A primeira pergunta é dos discípulos a Jesus. Qual que é a primeira pergunta? Verso 38. Mestre, não te importa que morramos? A primeira pergunta. A segunda pergunta é de Jesus aos discípulos, no verso 40. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E a terceira pergunta aí é que eles fazem entre eles: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Olha a primeira pergunta, meus irmãos, dos discípulos de Jesus. Mestre, 38, não te importa que morramos? Muitas vezes essa é a sua pergunta. Muitas vezes essa é a minha pergunta. A pergunta da nossa angústia, a pergunta da nossa dor, a pergunta aqui da nossa aflição, de quem está passando por uma tempestade, já se esforçou, já lutou, já empregou o melhor dos seus conhecimentos e da sua experiência, já fez de tudo que podia fazer, mas o problema não se resolve. Essa pode ser a sua pergunta. Nós, no problema que não passa, será que você já passou por isso? Mestre, não te importa que morramos? Mestre, o Senhor não está vendo a minha dificuldade? Jesus, o Senhor não está vendo a minha aflição? Olha a minha luta, todo mundo está vendo. Todo mundo está vendo essa minha dificuldade, esse meu sofrimento todo. E nessas horas, como aqueles discípulos, nós também podemos ficar a pensar: Senhor, o Senhor não está se portando comigo? O Senhor não está vendo essa minha dificuldade? O Senhor não está vendo essa minha aflição? Mas por que, meus irmãos, que os discípulos, eles fazem essa pergunta? A gente pode imaginar que aplicar pelo mínimo 3 motivos. Primeiro, os discípulos, eles não estavam conseguindo aqui conciliar, a ordem de Jesus: vamos para o outro lado, com a tempestade. Irmãos, Jesus falou: vamos para o outro lado. Muitas vezes é fácil a gente entender a tempestade naquele que desobedece a Deus, sim ou não? Muitas vezes é fácil a gente entender a tempestade na vida que aquele que se desviou dos caminhos do Senhor. Muitas vezes é fácil a gente entender a tempestade na vida, por exemplo, como foi de Jonas. Não ouviu o Senhor, foi para o outro lado, Deus manda sobre ele uma tempestade lá, uma situação difícil, para que ele volte aos caminhos do Senhor. Ou seja, o crente desviado, ele é endereço certo, meus irmãos, muitas vezes de tempestade. Não para destruir, ou não para destruí-lo, mas para que ele volte à sobriedade e volte aos caminhos do Senhor. É fácil a gente entender tempestade, situação difícil na vida daquele que desobedece ao Senhor e está desobedecendo ao Senhor. Para a gente é difícil entender uma pessoa que ama a Deus, uma pessoa que está seguindo ali, tentando seguir a palavra do Senhor dia após dia, uma pessoa que está ali tentando seguir os mandamentos do Senhor, obedecendo ao Senhor, tentando fazer o que o Senhor mandou dia após dia, passar por tempestade.
Às vezes a nossa cabeça na vida deste tem que dar tudo certo. E na cabeça dos discípulos, pode ser que eles estivessem pensando isso. Senhor, não te importa que morramos, por quê? Porque nós estamos seguindo uma ordem do Senhor. Vamos passar para o outro lado e a gente está no meio de uma tempestade. Senhor, não te importa que morramos. Muitas vezes nós estamos aqui sendo fiéis ao Senhor e passamos por tempestades e muitas vezes fazemos como esses discípulos. Senhor, o Senhor não está vendo a minha aflição? O Senhor não está se importando comigo? Porque eu estou aqui pela uma ordem sua e olha a tempestade que eu estou enfrentando. Segundo motivo que eles podem ter feito essa pergunta. Porque como que a gente vai conciliar uma necessidade, uma urgente necessidade, com uma aparência e demora de Jesus? Irmão, se a gente perceber, quem está na tempestade tem pressa, sim ou não? Quem está na tempestade quer sair da tempestade. Quem está no sofrimento quer que aquilo se resolva logo. Quem está passando uma situação difícil quer que aquela situação difícil se resolva. Às vezes você está aqui orando há anos por uma situação. Às vezes você está aqui lá na sua casa passando por uma situação difícil, já clamou ao Senhor, já jejuou, já orou e a resposta não chega. Às vezes você está aqui, tem uma situação lá na sua vida específica que você já orou, já pediu o pastor para orar, já fez campanha, mas aquilo não se resolveu. Por quê? Quem está no sofrimento tem pressa, não quer ficar sofrendo. Quem que gosta de sofrer? Ninguém. E eles estavam em uma situação e eles queriam que aquela situação se resolvesse. Irmãos, quem que lembra da história de Lázaro, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, em João, se eu não me engano, capítulo 11? Jesus, a Bíblia diz que demora 4 dias para chegar em um lugar que, aparentemente, ou a história nos diz que ele demoraria apenas um dia. É porque ele não importou com Lázaro? Na verdade, ele amava Lázaro. Será que é porque ele não se atentou para o pedido das irmãs? Não, ele amava aquela família, amava Lázaro, que é seu amigo. Mas demorou 4 dias, meus irmãos. Havia, naquela época, era de conhecimento ali geral dos rabinos, que o morto ele poderia voltar à vida somente até o 3º dia, mas jamais a partir do 4º dia. E Jesus ele age no 4º dia, muitas vezes. A tempestade está na sua vida e não se resolve naquele momento, porque não é no seu tempo, é no tempo do Senhor. Não é no nosso tempo. O Senhor sabe de todas as coisas e Ele vai agir no tempo certo, assim como agiu na vida de Lázaro. Assim que ele agiu ali naquela circunstância com os discípulos, no tempo certo, na hora certa. Muitas vezes ele permite essas circunstâncias para que a gente continue crendo nele. Ele parece atrasar, mas Deus não atrasa. Ele está parecendo atrasar na sua vida ou nessa circunstância que você tem clamado a Deus, mas não desanime, porque se ele não agiu ainda, porque não chegou o momento de agir. Deus está preparando o tempo certo, meus irmãos, para agir na sua vida. Pode ser que seja isso. Por que os discípulos, então, perguntaram para o Senhor Jesus: Mestre, não te importa que morramos? Por quê? Jesus, na cabeça deles, estava demorando. Jesus, na cabeça deles, tinha dado uma ordem, eles estavam na tempestade por ordem de Jesus. Como assim? E terceiro, como conciliar o desespero com o silêncio de Deus? Irmãos, imagina o desespero. Eles acordaram Jesus: Mestre. Muitas vezes é o nosso desespero. Jesus estava em silêncio. Quem está dormindo tem silêncio. Muitas vezes nós estamos passando uma luta, uma adversidade, e o silêncio de Jesus fala mais alto em nossos ouvidos do que o barulho da mais alta adversidade, meus irmãos. Muitas vezes a gente está passando uma luta e o Senhor não está falando nada. Não está falando nada, né? Porque Ele fala mesmo quando Ele não fala. E muitas vezes a gente está querendo ouvir uma direção do Senhor, mas a gente não ouve uma direção clara. O maior desafio, ou um dos maiores desafios da nossa fé, é continuar crendo, é continuar perseverando, mesmo quando a gente não está sentindo nada. Mesmo quando aparentemente a gente não está vendo nada. Mesmo quando a gente não está experimentando nada, mas continua temendo ao Senhor, continua crendo no Senhor. É um desafio para nós. Porque muitas vezes a gente tem que sentir. Um pastor lá da matriz falou: vocês querem sentir alguma coisa? Vem cá, me dá sua mão aqui, colocar na tomada aqui, você vai sentir rápido. Irmãos, é crer, mesmo sem sentir, sem ver. É continuar temendo ao Senhor, mesmo que as circunstâncias dizem não. O Senhor continua no controle da história. Aí o texto diz, versículo 39. Ele se levantou,
repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalma-te. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Essa é a segunda pergunta que Jesus faz aos discípulos. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Mas por que os discípulos teriam que ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa de Jesus. Jesus, ele disse: vamos até o meio do mar. Foi isso que ele falou? Vamos aqui no barco, vamos até ali e a gente vai voltar. Foi isso que ele falou? Não. Vamos até o outro lado. Vamos para o outro lado, meus irmãos. Se Jesus disse isso, eles iriam chegar lá. Promessa de Jesus e realidade é a mesma coisa. Se Jesus prometeu algo em sua vida, ele vai cumprir. Hoje de tarde eu estava perguntando a minha esposa: Jesus, agora você entendeu? Se Jesus já te prometeu algo, irmão, se Jesus prometeu algo para você, ele vai cumprir. Se você tem certeza que Jesus te falou algo, pode cair um mundo, mas a palavra dele permanece para sempre. O que ele te prometeu, meus irmãos? Que você deixou cair no esquecimento por causa das lutas. Ele não esqueceu, não. Se ele prometeu algo na sua vida, ele vai cumprir. Sempre que o Senhor ordena que se faça algo, ele também te capacita a obedecer. Às vezes a gente está ali, passando luta, e a gente está fraco. Mas se ele te prometeu, ele vai te capacitar. Se ele te prometeu, ele vai te fortalecer. Se ele te prometeu, ele vai te segurar nas mãos e vai te levar até o cumprimento da vontade dele na sua vida. Por que você tem que ter fé e não ter medo? Por causa da promessa de Jesus. Segundo, por causa da presença de Jesus. Os discípulos, eles estavam na tempestade, mas eles não estavam sozinhos, eles estavam com Jesus. Nós passamos pelas adversidades, mas nós não passamos sozinhos, nós passamos com o Senhor Jesus. A Bíblia fala que nada e ninguém é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aí Paulo continua falando: nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade. Nada nem ninguém é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E aquele que ama, cuida. Aquele que ama, protege. Aquele que ama, sustenta. Nada nem ninguém. Por que eles deveriam ter fé e não medo? Por causa da presença de Jesus. Por causa da presença de Jesus. No Salmo 39 é tão bonito, o salmista diz, né? No Salmo 139, para onde eu poderei escapar do teu espírito, né? Para onde eu poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu arrumar minha cama lá na sepultura, lá também o Senhor estás. Se eu subir com asas, né, da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Não há nenhum lugar que o Senhor se esqueça de você. Que você está aqui, a mão do Senhor está te guiando e te sustentando. Você no trabalho, a mão do Senhor está te guiando e te sustentando. Você na adversidade, a presença de Jesus continua com você, meu irmão. Por isso não tenha medo, tenha fé. Terceiro, por que eles teriam que ter fé e não medo? Por causa da tranquilidade de Jesus, por causa da paz. E é assim também conosco. Nós ficamos desesperados. Nós ficamos no meio da tempestade muitas vezes sem saber como agir, mas Jesus não. Tanto que ele dormiu aqui. Estava tudo sob controle de Jesus, porque ele tem todo o poder sobre todas as coisas. E por que nós devemos ter fé e não medo? Por causa da presença dele, por causa da presença dele, por causa do poder dele. Aquele que habita em você por meio do Espírito Santo de Deus é só o que criou os céus e a terra. Aquele que habita em você por meio do Espírito Santo de Deus te conhecia ou te conheceu antes da criação de tudo isso aqui. Aquilo que você vê hoje, a tecnologia que você vê hoje, Deus criou todas as coisas e permitiu que todas elas existissem. Mas antes disso, ele já te conhecia. Ele já sabia quem você era. E ele tem poder para te sustentar. Por isso, não tenha medo, tenha fé. Aquele que está com você na tempestade, ele tem poder sobre as leis da natureza. Aquele que está com você no meio da tempestade, ele tem poder sobre os demônios. Aquele que está com você, ele tem poder sobre as enfermidades. Aquele que está com você tem poder sobre a morte, meus irmãos. Ele está com você nessa tempestade que você está vivendo.
Por isso que os discípulos, eles tinham que ter fé e não medo. E nós também. Essa foi a segunda pergunta. Por que vocês estão assim? Ainda não têm fé? E a terceira pergunta, meus irmãos, é o que eles fazem uns com os outros aí. Versículo 41. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu disse que essa passagem é regida por 3 perguntas. A primeira pergunta é dos discípulos de Jesus. Mestre, não te importa que morramos. A segunda pergunta é dos discípulos de Jesus. Por que vocês estão com tanto medo e ainda não têm fé? Nós aprendemos por que nós devemos ter fé e não medo. E a terceira pergunta é que os discípulos fazem entre eles. Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Diante disso tudo, por que a tempestade veio, meus irmãos? Por que a situação difícil vem? Para um propósito, para que aqueles discípulos pudessem ter a noção e compreender que aquele Jesus que havia ensinado as parábolas do reino de Deus, que aquele Jesus que havia passado todo dia ensinando a palavra de Deus, é o mesmo Jesus que age com poder na nossa vida dia após dia. Aquele Jesus que nos apresenta a palavra dele, que prega a palavra dele, é o mesmo Jesus que age em nossa vida sobrenaturalmente. É o mesmo Jesus que no dia a dia ele transforma. É o mesmo Jesus que no dia a dia ele cura. É o mesmo Jesus que no dia a dia ele transforma, meus irmãos. Você experimenta isso, você experimentou e continua experimentando. Na verdade, você está aqui é porque você foi transformado. Alguns anos atrás, domingo, esse horário, que tá? Não sei se está passando Faustão ainda, acho que não está não, né? Estava lá. Achando que, não estou falando que é pecado, não tá, meu irmão? Mas estou falando assim, às vezes estava lá e isso aqui é tudo, minha vida. Isso aqui é o meu maior tesouro. Acabava o jogo lá, né, de 4-6, do seu time que perdeu, aí vocês vão ligar aqui. Isso aqui era a melhor coisa. E hoje você está aqui, iniciando a semana, adorando aquele que é digno de louvor, porque você foi transformado. Você foi resgatado. Aquele Jesus que a história dele está descrita aqui. Ele continua agindo porque ele é vivo. Ele passeia aqui no meio da igreja. Por isso, não tenha medo, tenha fé, meus irmãos. Porque ele continua agindo sobrenaturalmente na nossa vida. Quando a tempestade chega na sua vida, e quando a gente confia em Jesus nessa situação, nessa tempestade, o resultado, quando a gente persevera, é que a gente fica mais admirado por Jesus. Quando a gente persevera na luta, o resultado é que a gente se aproxima mais de Jesus. Olha a reação dos discípulos, quem é esse? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Jesus agiu sobrenaturalmente naquela situação, e olha a reação dos discípulos, assim também é na nossa vida, meus irmãos. Quando ele age na nossa vida, a gente olha para Jesus e fica mais admirado. A gente se prostra mais. Quem é esse? É o Criador do céu e da terra. Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? É o que criou o vento, o que criou o mar, o que criou os céus, o que criou a terra, o que criou o cosmos. Quem é esse? Ele é o único que pode acalmar as tempestades da nossa vida e acalmar também as tempestades do nosso coração. Vamos juntos, meus irmãos, entregar as nossas causas àquele que tem todo o controle. Vamos juntos, como igreja do Senhor, entregar as situações difíceis, continuar confiando naquele que está conosco, mesmo no meio da adversidade. Vamos juntos, meus irmãos, confiar naquele que nos ama e nunca irá nos abandonar. Amém? Pode ficar de pé no seu lugar? Será que você pode clamar ao Senhor nessa noite? Será que você pode ser grato a Ele, na certeza que Ele continua com você, nas lutas, nas adversidades? Será que você pode encher o seu coração de confiança nessa noite, na certeza que Ele continuará com você, na mais severa tribulação que você poderá passar? Será que você pode encher o seu coração de esperança, na certeza que Ele te ama e nunca irá te abandonar? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua presença em nós, por meio do Teu Espírito. Obrigado, Senhor Jesus, porque mesmo em meio às falhas que nós temos, pecado que nós cometemos, o Senhor permanece conosco, porque o Senhor é misericordioso. O Senhor nos perdoa, Pai, pela nossa incredulidade muitas vezes, de não confiar no Senhor.
Alegramos o nosso coração nessa noite, na certeza que o Senhor nos recebe novamente, que o Senhor está de braços abertos, ó Pai, às nossas vidas. Obrigado, Senhor. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, continuar colocando em nosso coração essa certeza, que o Senhor continuará conosco constantemente e eternamente. Mesmo que pai e mãe nos abandone, o Senhor nunca nos abandonará. Que possamos ter essa confiança, Pai. Nos dá, por meio do Teu Santo Espírito, em o nome de Jesus. Amém.